O venerável Léo Dupont e a flecha de ouro. O venerável Léo Dupont nasceu no dia 24 de janeiro de 1797 na Martinica, que é uma região ultramarina da França. Desde pequeno, Léo Dupont demonstrou ser de grande caráter, cavalheiro, responsável e determinado. Características que o levariam a ser um grande defensor da fé desde a sua juventude e apóstolo e divulgador da devoção à Sagrada Face, uma devoção reparadora contra as blasfêmias. O venerável Léo Dupont, em sua juventude, fez advocacia em Paris, França. Lá percebeu que nenhuma posição alta na aristocracia da época, nenhum bem material se comparava à fé e à defesa da mesma. Léo Dupont sempre foi católico e cada vez mais fervoroso ao longo de sua vida. Era de classe alta e, por seu refinamento no linguajar e agir, por seu caráter e firmeza, foi muito respeitado desde jovem e tinha grande influência. Foi por isso que ele abraçou a defesa da fé. Em seu tempo universitário, influenciou muitos jovens de seu convívio e outros a agirem como manda a Santa Igreja e a não se deixarem intimidar por professores ateus e anticristãos, porque naquela época os professores ateus e anticristãos estavam todos na faculdade. Hoje já estão espalhados por aí, né? Esse tipo de gente tem tudo quanto é escola aí, difícil uma escola que a gente possa falar que não tenha, né? Via de regra, tem um monte de gente aí que não é mais professor, é doutrinador, comunista, coisa terrível. O venerável Léo Dupont, ainda em sua juventude, logo entendeu o papel fundamental dos leigos na igreja, principalmente em tempos de perseguição, onde muitas vezes a fé é sustentada e mantida pelos leigos fiéis, como no tempo da Revolução Francesa, onde padres foram mortos, outros fugiram e outros compactuaram com os revolucionários, e foi necessário que os leigos agissem para manter a fé na França, apesar de toda a perseguição. Tem até um episódio que é assim: certa vez um homem, um leigo, estava ali perto de uma igreja dando catecismo, catequese para umas crianças. E o venerável Léo Dupont estava passando, né, com uma charrete, né, e fez ali o condutor da charrete parar e foi lá exigir explicações. Como assim um leigo dando catequese? Isso aí os padres que têm que dar, não os leigos. Engraçado, né, porque no nosso tempo já é os leigos, né? Quanto tempo faz que padre já não dá mais catequese nenhuma, né? Mas era costume, né? A gente vê, por exemplo, tem uma cena do filme do Padre Pio, ele dando catequese na cidade que ele morava lá para a criançada, né? E ali não, ali já eram leigos. E aí ele desce e vai inquirir lá o homem: como assim, homem? Você ousa dar catequese para as crianças, isso é papel do padre e tal, né? Muito zeloso pela fé, né? Aí o homem olha bem para ele, já um senhor já, e fala assim: você não estava aqui na Revolução Francesa, né? Tenho certeza que não. E começa a falar para ele como é que foi na época da Revolução Francesa, o papel que os leigos tiveram que assumir. A igreja continuou na França porque os leigos levaram a fé à frente, porque não tinha mais padre, alguns fugiram, outros foram mortos mesmo, e muitos apostataram, foram lá na igrejinha do Robespierre, lá o cortador de cabeças, que terminou com a cabeça cortada também, simplesmente lá adorar o Deus Sol, uma coisa louca, né? Então, meus irmãos, aí a importância dos leigos, né? Também lá no Japão, na época dos shoguns, os missionários estavam fazendo muito sucesso lá, missionários franciscanos fazendo muito sucesso ali no Japão, catequizando, né? Evangelizando os japoneses, né? Quando os shoguns deram por si, né? Viram a religião crescendo, bom, aquela fofoca daqui, fofoca de lá, resolveram matar os missionários, né? Então aí muitos freis fugiram e outros foram crucificados, mortos mesmo na barbárie. E os leigos ficaram 300 anos absolutamente sem padre, mas a igreja continuou. Então um dos padres até falava para eles, né? Olha, quando vocês virem gente vestido como nós e que guarda o celibato, aí vocês saibam que a igreja verdadeira voltou. Então, quando apareceu o pessoal luterano lá, os pastores casados com família, não, os padres avisaram a gente que só quando forem celibatários, casados, não são padres. Para você ver, né? E aí foi o distintivo, né? Foi o que fez a separação entre quem era verdadeiramente padre e quem não era, ali no caso, na época, o celibato. Então, meus irmãos, a nossa importância é muito grande também nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Agora, depois do cisma que aconteceu em 2013, em que o Santo Padre São Bento XVI foi derrubado do poder, só que é só o temporal, o espiritual não, ele não abriu mão, ele continuou sendo Papa e continua sendo Papa no céu, por vontade de Cristo.
Então a sede está retida com ele. O mundo apostólico está com ele, está lá com o Senhor. E aí então, ali houve o cisma. Ali então, quem apoiou o cisma, ou porque apoiou mesmo ativamente, ou porque se calou, foram os comungados. Todos eles comungados, porque colaboraram com um golpe contra o Santo Padre, contra o Papa verdadeiro, né? E aí depois nós tivemos pior ainda, tivemos ali em 2019, né? 2019 foi pior, porque aí teve o Sínodo da Amazônia, a consagração do Vaticano da Igreja a Pachamama, Mãe Terra, Deusa Gaia. Aí foi pior ainda. Teve um bispo aqui no Brasil, que até é falecido já, que falou alguma coisa na época, eu estava falando direto na TV Nossa Senhora de Fátima, né? Aí lá pelas tantas apareceu esse bispo falando que era assim, escândalo atrás de escândalo, noticiava todo dia o que estava acontecendo lá. Teve até um youtuber mito, sempre os mitos da vida, né, que resolveu me combater, dizendo que não era nada disso. O Papa Francisco ficou até desconfortável, isso foi no dia 4 de outubro, né? Quando foi no dia 7, todo mundo com o livrinho rezando para Pachamama lá, ele ficou quieto, não falou mais nada e sumiu, porque simplesmente foi um absurdo. Mas esse mesmo bispo falar que Francisco não era Papa, isso eu não vi. Então, infelizmente, gente, quem se calou, compactuou com um golpe e está excomungado. Essa é a questão. E aí o Senhor, então, nos chamou para levar a igreja à frente, a importância dos leigos na história da igreja, aí, resumindo para você. Tá certo? Muito bom. Após completar seus estudos e depois de um tempo junto da sua família, de volta a Martinica, o venerável Léo Dupont se casou em 9 de maio de 1827 com Caroline Aldefred, que seria então chamada de Caroline Dupont. Mas após 5 anos de casados, em 1832, a esposa de Léo Dupont faleceu. Léo Dupont então se mudou para Tours, França, onde passou o resto da vida. Sua filha Henrietta morreu jovem e ele estava presente nos últimos momentos de sua filha. Léo Dupont nunca mais se casou, mas colocou seu empenho e sua fortuna para a divulgação da devoção à Sagrada Face e na recuperação da Basílica de São Martinho de Tours. O venerável Léo Dupont era contemporâneo da venerável Irmã Maria de São Pedro, a quem Jesus pediu a obra de reparação pelas blasfêmias e ofensas cometidas contra Deus e contra o santo nome de Deus que atingem e ferem diretamente a Sagrada Face do Senhor. Não é possível a gente falar, né, da Sagrada Face de Tours sem falar dos dois. Venerável Léo Dupont e Venerável Irmã Maria de São Pedro, tanto é que lá na casa do Venerável Léo Dupont tem 2 túmulos, um do lado do outro, um é o dele e o outro é da Venerável Irmã Maria de São Pedro, que os restos mortais foram levados para lá depois, que o mosteiro dela, Carmelita, fechou, e aí então os restos mortais foram levados justamente ali e fizeram lá um túmulo para ela ficar enterrada, porque os dois são apóstolos da Sagrada Face do nosso tempo, praticamente, século XIX aí, né? Desde o início das revelações de Cristo, a venerável Irmã Maria de São Pedro, amada e superiora do mosteiro, pediu conselhos do benfeitor, o venerável Léo Dupont. As carmelitas na época eram de total clausura e não tinham muito conhecimento do que acontecia do lado de fora do claustro. Somente Amado o sabia em parte, pelo que os visitantes e benfeitores do mosteiro lhe diziam no parlatório. É separado por uma grade, né? Os carmelitas eram separados por uma grade, então elas ficavam do lado de dentro da grade e do lado de fora é que vinham as visitas. Não podia entrar em mosteiro como hoje em dia eles fazem, aí não tem mais clausura. Vamos entrar, leva a visita lá para dentro. Não podia, tá? O negócio era sério. Nada mais tinham de conhecimento do que se passava. Por isso, quando o venerável Léo Dupont ouviu da amada superiora o relato das revelações da venerável Irmã Maria de São Pedro, ele não teve dúvidas de que eram reais, pois ele que vivia no século via plenamente a blasfêmia, o ateísmo e as ofensas contra Deus se espalharem por toda a França. Blasfêmia, repetiu Léo Dupont pensativo. O que exatamente Nosso Senhor disse? Perguntou o interessado. Amado e superiora lhe relatou. Leu a oração Flecha de Ouro revelada à Irmã Maria de São Pedro e perguntou: o que o senhor pensa sobre isso, Messias Dupont? Ele respondeu: acho que a oração é um ato impressionante de louvor ao santo nome de Deus. Amado e superiora explicou: Nosso Senhor pediu que a oração Flecha de Ouro seja impressa em folhetos e distribuída para que as pessoas possam rezá-la em reparação pelas blasfêmias. Pensativo, o venerável Léo Dupont respondeu: bem, em um caso desse tipo, onde a distribuição de orações impressas está envolvida, precisaremos da aprovação de Sua Excelência, o arcebispo Morlote. Pode haver atraso e dificuldades.
E realmente assim foi. Tanto a venerável irmã Maria de São Pedro quanto o venerável Léo do Pão tiveram que sofrer muito para conseguirem a obra de reparação que o Senhor pedia incessantemente. O venerável Léo do Pão abraçou a obra de reparação e a devoção à Sagrada Face, que é o centro da obra de reparação, de acordo com o que disse o próprio Senhor à venerável irmã Maria de São Pedro. O arcebispo de Tours relutou muito a respeito da obra de reparação. Então a irmã Maria de São Pedro enviou uma carta ao arcebispo. Na carta ela contou uma revelação sobre os instrumentos que nosso Senhor usaria para punir o mundo. Dessa vez não seriam castigos da natureza, mas grandes castigos pela malícia dos homens revolucionários. Então o arcebispo Morlote ficou impressionado e acabou por permitir a impressão de um pequeno livro de orações em reparação por blasfêmias, incluindo uma ladainha da Sagrada Face, composta pela venerável irmã Maria de São Pedro. O venerável Léo do Pão apressadamente se encarregou da impressão dos livretos, feliz pela obra ter tomado impulso. Mas logo o arcebispo voltou atrás. Por pressões políticas, o arcebispo proibiu a continuação da propagação de qualquer impresso sobre a obra de reparação. Não se podia nem falar a respeito. O venerável Léo do Pão continuou a rezar em sua casa as orações que o Senhor ditou e inspirou a venerável irmã Maria de São Pedro. E a mesma irmã continuou insistindo junto ao arcebispo pela obra de reparação e pela divulgação da Sagrada Face. Mesmo com a aparição de Nossa Senhora de La Salette, que confirmavam as revelações da venerável irmã Maria de São Pedro sobre a necessidade da reparação, ainda assim o arcebispo de Tours recusou a permissão da divulgação da obra de reparação. Então, após a morte da venerável irmã Maria de São Pedro, em 8 de julho de 1848, todas as revelações que ela recebeu em vida e que ela escreveu foram reunidas e formalmente seladas pessoalmente pelas mãos do arcebispo de Tours e depois encerradas nos arquivos diocesanos. Nada foi permitido ser escrito ou falado em conexão com a missão da venerável irmã Maria de São Pedro sobre a obra de reparação. Venerável Léo do Pão, rogai por nós.